Arthur, como que eu consigo ter clareza e saber se existe ou não uma operação? Fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho essa resposta para te dar e eu vou te ensinar exatamente o que você precisa saber, o que você precisa olhar para você chegar à conclusão se existe ou não uma operação. Você vai utilizar isso aqui que eu vou te ensinar. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, me siga nas redes sociais, me segue lá no Instagram, @ShotScalperTrades. Lá eu compartilho meu dia a dia, minhas operações, compartilho muitas vezes também análises do mercado, né? Mostro o resultado financeiro, né? Então, assim, lá é uma extensão do meu conteúdo aqui. E se você tem dificuldade na hora que você está operando, você não consegue visualizar com clareza os movimentos do preço, tem minha sala ao vivo também, né? O link está aí na descrição. Você pode chamar para poder tirar todas as suas dúvidas, tá? Se você quiser aprender em tempo real. Vamos lá. Eu utilizo um checklist para ter certeza se existe ou não uma operação. E eu vou me basear no dia de hoje, tá? Tanto o índice quanto o dólar tiveram duas operações que deram leitura. Eu decidi não assumir por conta de um risco que eu vou pontuar aqui, mas eu vou mostrar para vocês como que eu chego à conclusão se existe ou se não existe uma operação quando nós estamos operando, tá bom? Vamos lá, primeira coisa que você precisa responder. Primeiro ponto. Qual é o contexto? Ou seja, qual tipo de movimento o mercado vem trabalhando? Esse é o primeiro ponto que você precisa responder. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó. No dia de hoje, o dólar ele abre em um movimento de baixa, ó, ele cai, depois ele joga para o topo, depois ele dá um porradão para baixo, ou seja, pressão vendedora. Só que aí o mercado começa a corrigir. E quando a gente trabalha com pressão vendedora, a gente entende que até os 50% do dia o mercado pode vir fazer uma correção, né? E se o preço ganha os 50%, então entra a pressão compradora. Então, nesse caso aqui, eu já tenho o tipo de contexto que o mercado vinha trabalhando nessa, mais ou menos nesse ponto aqui do candle 17, que era o quê? Um contexto de alta, porque ele estava acima do segundo, ele estava acima dos 50%. Ok. Segundo ponto. Ó, segundo ponto. Existem regiões que ampare algum trade? Você não pode operar aleatoriamente. Ah, eu vou abrir trade aleatoriamente. E aí, nesse cenário específico aqui, nós tínhamos uma região. Eu não vou, nesse vídeo, ensinar como que nós marcamos regiões de tempos gráficos maiores, até mesmo porque já tem vários vídeos aí no canal. Mas vamos lá, nós tínhamos uma região aqui do gráfico de 4 horas. Eu vou mostrar rapidamente qual era essa região. É simplesmente esse mega fundo aqui, ó. Olha como o mercado segura bem forte, tá? Então essa região, ela era uma região de um tempo gráfico maior. Ok, segundo ponto, beleza, existem regiões. Terceiro ponto, terceiro ponto. Existe interesse? Existe gatilho? O interesse a gente consegue avaliar através da formação do gatilho. Então, quando o mercado ele passa a trabalhar acima dessa região, eu vejo ele ancorar na zona do 4 horas e eu começo a ver o que? Justamente a formação de gatilho. Ó. Ou seja, o mercado começa a defender nessa região do 4 horas. Nessa altura aqui, eu já sei se existe ou não uma operação. Eu já sei se existe compra ou venda. Nesse caso aqui, nós tínhamos uma possibilidade de compra, visto que o mercado estava trabalhando acima dos 50, o mercado ancorou na região do 4 horas, né? O objetivo dele seria buscar um movimento de alta. E aí, o quarto ponto é onde é a parte da seleção, se eu entro ou não em um trade, que é o seguinte: compensa, risco retorno, tá bom? Como que eu avalio isso? Simplesmente eu vejo o tamanho do stop que eu estou arriscando. Então, se eu entro aqui, por exemplo, numa ruptura com o stop técnico, é um stop ali na casa dos 9 pontos. O que eu identifiquei aqui? Eu tinha uma região da máxima do dia na cara, ó, bem próxima aqui. E para o mercado me dar uma vez o risco, pelo menos, ele precisaria romper essa região. Então, eu cheguei à conclusão que eu não queria correr esse risco. Por mais que se a gente observar aqui, o mercado chegou a andar 20 pontos, ou seja, 2 para 1. Mas no quarto ponto, eu entendi que não compensava. Mas esses três primeiros aqui, ó, é o que de fato vai te dar a leitura do trade. Se é compra ou, no caso, se é venda. Eu vou dar o mesmo exemplo no índice. Olha só, o índice hoje, o mercado ele começa a trabalhar em um cenário vendedor. Então, ó, voltando. Qual é o contexto? Qual que é o tipo de movimento que o mercado vem trabalhando? Baixa, beleza. Aí o índice começa a fazer uma correção.
Nós tínhamos uma região bem aqui, ó, essa região dessa linha amarela. Que região é essa? Vou falar rapidamente. Essa região zona de fundo aqui, ó. Olha esse mega fundo aqui no gráfico diário. Essa região aqui. Beleza. Então vamos voltar lá para os 5 minutos. Então, existem regiões que amparam algum trade? Sim, existe. Região do diário. Beleza. Terceiro ponto. Existe interesse nessa região? Existe gatilho? Olha só, olha como o mercado, deixa eu apagar essa linha aqui para ficar mais fácil. Ele começa a bater aqui, ó, na região do diário e a gente começa a ver o quê? Justamente rejeição, formação de gatilhos, interesse. Aqui eu já sei se existe ou não um trade. Ou seja, eu tenho uma possibilidade de venda. Só que o quarto ponto é o que me faz entender se compensa ou não. Isso, pessoal, estou tentando simplificar para vocês o método CPGR, né? Se vocês, assim, não conseguem compreender, né, pegando aleatoriamente, muitas vezes, pessoal, é porque um vídeo ou outro não vai te fazer pegar toda a percepção do negócio, né? Então, assim, tem a sala ao vivo, onde eu contextualizo em tempo real, eu vou fazendo a leitura, candle por candle, e quando a gente abre vaga da mentoria Trader Profissional também. Inclusive, nós fechamos recentemente. Então, tinha uma possibilidade de venda. Agora, vale a pena? O que eu observei? Tinha a região de fundo aqui, ó, fundo formado. Então, se eu fosse entrar nesse trade aqui na ruptura, o meu stop aqui seria na casa de 250. Projeta 250 para baixo, o mercado precisaria romper a mínima do dia para poder me dar uma vez o risco. Então, analisando essa questão do risco-retorno, eu entendi que não compensava, até mesmo porque ultimamente esses pullbacks de lado aqui, que é aquele tipo de pullback onde o mercado ele simplesmente corrige de lado para continuar caindo, eu identifiquei que o risco desse trade ultimamente está maior, então eu optei por ficar de fora, não quis assumir esse trade. Mas a questão principal é, nessa altura do campeonato, eu já consigo ter clareza se existe ou não uma operação, simplesmente utilizando esses três primeiros conceitos. Qual que é o contexto? Se existem regiões que amparem o trade e, por fim, se existe interesse, se existe gatilho, né, naquela região. Galera, é isso que eu utilizo para poder abrir as minhas operações. Todos os trades que eu abro é em cima desses conceitos. Hoje nós tivemos essa leitura aqui de compra, né, que o mercado deu. Aqui em cima deu uma leitura de venda também, mas eu não assumi porque tinha contexto, o mercado estava em região, né, tinha ponto de parada, tinha gatilho, mas o gatilho ficou muito feio, muita rejeição inferior, né? Então eu jamais entraria num trade como esse. Índice aqui, mercado começa a corrigir, rompe os 50, volta a trabalhar abaixo dos 50. Quis dar um trade aqui de pullback nos 50 macro, mas olha lá, gatilho ruim, bastante pavio inferior, o candle que confirma. Então, quando chega nesse quarto ponto aqui, é onde eu começo a fazer o meu filtro. Mas esses três primeiros aqui, você já sabe com clareza, com certeza, se existe uma compra ou uma venda. Não quer dizer que você ter clareza, todas as operações que você entrar, elas vão andar. Mas nessa altura aqui, você já sabe, você não fica naquela dúvida cruel. Será que é compra? Será que é venda? E isso faz, inevitavelmente, você melhorar a sua performance. Porque você não abre um trade e, por exemplo, você quer zerar ele por dúvida se aquele movimento está certo ou não, né? E é isso, pessoal. Então, utilizem esses conceitos. Primeiro observa o contexto, depois observa a região, depois observa o interesse, e aí depois você avalia se compensa ou não através do risco-retorno. Todas as minhas operações, eu analiso isso, certo? Se você gostou, deixa o like. Quer participar da sala ao vivo? Quer operar diariamente comigo? Link na descrição. E é isso. Tamo junto. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!